Saudações positivas, pessoal. Muito boa noite. Saudade de vocês. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Vamos iniciar agora a nossa aula inaugural do nosso curso, nosso treinamento de intuição e flow, que é um curso de 6 aulas. E hoje é a primeira aula, a aula inaugural. A aula de hoje é gratuita, né, para vocês poderem ter essa amostra grátis, experimentarem um pouco do conteúdo, um pouquinho de prática também, do que vai acontecer. Só para explicar a nossa agenda, como que ela está mais ou menos dividida, a gente vai falar de intuição e flow, e são 2 professores, eu, Helder Camei, e o professor Fábio Eduardo da Silva, né? Eu do Instituto Flow, ele do Instituto Neuropsi. Eu vou falar de flow, e ele vai falar de intuição, né, que é a especialidade de cada um, já que eu fiz meu mestrado sobre flow e psicologia positiva na USP, e o Fábio fez o mestrado e o doutorado dele em intuição também na USP, né? Aliás, foi lá na USP que a gente se conheceu, numa disciplina de psicologia junguiana, né? Então, cada um vai falar um pouquinho sobre o seu conteúdo. Eu vou começar falando sobre flow e depois eu vou passar aí a palavra para o professor Fábio, que vai falar sobre intuição. E a gente vai buscar trazer um pouquinho de conhecimento, informação e uma pequena praticazinha no final. E já vou avisando aqui aqueles que já perguntaram, inclusive já tem várias pessoas já perguntaram querendo fazer o curso, né, porque foram indicadas por pessoas que já fizeram. Então, no final desta aula inaugural, a gente vai falar do curso, vai falar quanto custa e vai passar um cupom de desconto para vocês, uma oferta bem bacana, um desconto bem bom mesmo, para quem tiver aí até o final da aula, tá? Esta aula inaugural, essa live, vai ficar gravada até domingo no YouTube, né? Enquanto isso, aí o professor Fábio vai ficar monitorando vocês aí, olhando o chat, olhando o grupo do Telegram, que é o grupo Positive Vibe, onde vocês podem interagir, né? E se alguém também tiver precisando de ajuda, pode entrar lá, tá? Tudo certo aí, né, Fábio? Podemos dar início, então? Tudo certo, sim. Vamos lá. Então tá bom. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Vocês estão vendo aí direitinho? O Fábio vai dando uma acompanhada para mim, qualquer coisa, dá um feedback. Esse é o nosso treinamento, curso de Intuição e Flow, Neurociência e Psicologia Positiva aplicada à alta performance e à tomada de decisões, né? Inclusive, o professor Fábio, ele é neuropsicólogo, né? E faz pesquisas em neurociência, e eu sou um psicólogo positivo, né? Vocês já sabem, e a gente vai unir os nossos expertises, nossos conhecimentos, informações diferentes e especialidades diferentes também, pesquisas diferentes, mas vocês vão ver que tem uma sinergia muito grande entre intuição e entre flow, e juntando as duas coisas, você vai conseguir usar a sua intuição para tomar decisões melhores, para entrar em flow, para ter alto desempenho e fazer a sua vida fluir, sua vida pessoal, profissional, financeira, familiar, conjugal, né, espiritual. Vamos falar de tudo isso, tá bom? Muito bem, para a gente começar a falar de flow, eu quero convidar vocês para uma reflexão. Gosto sempre de trazer vocês para uma lembrança, né? Algo que te traga um pouquinho de sensação, de vivência, e aí fica mais fácil da gente tangibilizar depois o que é o flow. Gostaria que você pensasse em algo que você gosta muito de fazer, uma atividade que você gosta muito de fazer e que você acredita que faz bem, né? Que tem um bom desempenho, tem aí habilidades a um nível razoável, né? Algo que você julga que você faz bem. Então, você gosta de fazer e faz bem. Lembrando que gostar de fazer e fazer bem são duas coisas
diferentes e independentes, embora com muita frequência elas venham juntas, né? Então, por exemplo, eu, quando morei no Japão, morei 3 anos no Japão, gostava muito de ir nos karaokês, né? Algo que eu gostava de fazer era cantar, mas olha, vou ser sincero com vocês, eu acho que eu não canto bem, não, né? Então, eu mais gostava de cantar do que cantava bem, né? Mesma coisa dançar, eu acho que eu não danço bem, mas eu gosto de dançar, enfim, né? Então, tem coisas que a gente gosta, mas não faz muito bem, e também é possível que tenha algo que você faça bem, tem um bom desempenho, e não necessariamente você gosta daquilo, né? Daquilo. Então, quando une as duas coisas é maravilhoso, né? Você gostar de fazer algo e fazer bem. Então, eu gostaria que cada um pensasse em algo que gosta muito de fazer e faz bem. Inclusive, eu até convido vocês aí para colocar no chat aí do YouTube, né? Você escrever aí o que é que você gosta de fazer e faz bem. Pode ser qualquer coisa, viu? Pode ser atividades de lazer, pode ser esportes, pode ser música, cozinhar, dançar, dirigir, né? Artes marciais, corrida, natação, bicicleta, meditação, né? O que você quiser, vale qualquer coisa que exija um pouquinho de habilidade, um pouquinho de desempenho, né? E que você gosta de fazer. Imagine que cada um tem alguma coisa na cabeça, já esteja aí compartilhando. Eu não consigo ler agora, mas o Fábio vai olhando ali para mim. Agora, lembre-se de um momento onde você se sentiu no seu melhor fazendo essa atividade, ou seja, um momento específico, um dia específico, né? Então, por exemplo, se você colocou aí, eu gosto de cozinhar e acredito que cozinho bem, mas qual foi um dia que você arrasou? Um dia que você fez um prato que ficou sensacional. Você olhou e falou, nossa, nem você acreditou, né? Quer dizer, você já gosta de cozinhar, cozinha bem, mas aquele dia foi melhor do que o normal, né? Ou se você pratica algum esporte, eu jogo bola, gosto de jogar, jogo bem, mas teve um dia que a gente arrasou, a gente estava em sintonia, a gente estava concentrado, estava focado, né? Então, não sei. Pense num dia específico em relação a essa atividade que você acabou de pensar, um dia que foi, sim, melhor que os outros. Um dia que você falou, puxa, hoje eu estava no meu melhor. E eu gostaria que você refletisse quais eram as características suas, internas suas, não do ambiente, não da condição, mas suas, dentro de você, ou no estado da sua mente, ou no estado seu emocional, ou de pensamento, ou de atenção, ou de concentração, ou de motivação. Quer dizer, quais são as características suas neste momento que você estava no seu melhor? Então, esse momento que você estava no seu melhor é o seu momento de flow. Você estava num estado de flow. Você estava num estado de mente de alto desempenho, um estado mental de excelência. Quais são as características? Provavelmente você deve ter pensado em algumas das que eu vou citar agora, ou várias delas, né, ou todas elas. Naquele momento, naquele dia, eu estava muito concentrado, estava muito focado, estava com a mente atenta, não estava me distraindo. Eu não pensava no antes nem no depois, só no aqui, no agora. Eu estava muito motivado, eu estava muito engajado, eu estava completamente absorvido na minha experiência. Eu não percebia o tempo passar, eu estava muito feliz, né? Eu estava energizado, eu estava entusiasmado. Essas são características do estado de flow, né? Características comuns do estado de flow. Então, eu acredito que talvez agora você consiga tangibilizar um pouco melhor a experiência do flow, né? Como o flow foi descoberto? Vou contar aqui o pai da teoria do flow, o pai do conceito do flow, né? É este psicólogo, esse senhor já está com mais de 80 anos, uma pessoa genial, um cérebro brilhante, na minha opinião, né? Uma mente brilhante e também um nome bastante difícil de pronunciar e de escrever, mais ainda, é o Mihai Csikszentmihalyi. Mihai Csikszentmihalyi tem esse nome difícil porque ele nasceu na Europa,
na Croácia, descendente de húngaros, né? Mas depois mudou para os Estados Unidos, onde fez a sua graduação, sua pós-graduação, seu doutorado. E o doutorado dele foi sobre criatividade, na década de 60. Ele estudou artistas, pintores, e ali ele percebeu, então, que esses pintores, quando estavam no processo de pintar, processo de criação, eles entravam num estado diferenciado da consciência, do dia a dia. Eles entravam nesse estado de altíssima concentração, alta motivação, não percebiam o tempo passar, ficavam horas ali pintando sem perceber, esquecia de comer, não sentia sono, frio, calor, estresse, né, cansaço. Então, o Csikszentmihalyi ficou muito surpreso com esse estado tão profundo de concentração, motivação, né, da consciência. Aqui é onde ele nasceu, a idade dele. O ano que nasceu. Depois disso, o Csikszentmihalyi terminou o doutorado, que foi sobre criatividade nas artes, e aí ele começou a investigar esse estado de excelência em outras atividades, como dançar, jogar bola, basquete, corrida, música, instrumentos, piano, violão, escalar montanhas, né, alpinismo, jogar xadrez e até meditação. E ele descobriu que em todas as atividades que ele pesquisou, ele conversou com as pessoas, ele entrevistou, ele foi lá ver, essas características desse estado se repetiam. Por mais diferentes que fosse a atividade, uma é dançar, outra é jogar xadrez, outra é meditar, são três coisas completamente diferentes, outra é escalar montanha, uma coisa completamente diferente da outra, mas quando cada um estava no seu melhor, ou seja, no seu estado de excelência, haviam características comuns, né, que eram muito parecidas. Então ele deu nome, ele falou, eu tenho que dar um nome para essa experiência, né? Não tinha ainda na psicologia um nome para isso. E aí ele chamou então de experiência de fluxo. Em inglês seria flow experience. Flow significa fluir, flow significa fluxo. E ele deu esse nome porque fluir era o verbo que as próprias pessoas entrevistadas utilizavam para descrever a sua experiência. Quando eu estou no meu melhor, dançando, meu corpo flui. Flui ao ritmo da música. Quando eu estou correndo no meu melhor, meu corpo flui. Quando eu estou dançando, quando eu estou tocando um instrumento, meus dedos fluem, né? Por exemplo, no piano, meus dedos fluem de forma harmônica. Quando eu estou escrevendo, as ideias fluem na minha cabeça. A criatividade flui, né? O chamado fluxo criativo, né? Fluxo da criatividade. Para o jogador de xadrez, o raciocínio flui. Então, quer dizer, a palavra fluir indicava de forma intuitiva aquilo que as pessoas sentiam quando estavam, cada um no seu melhor, no seu estado de excelência, né? Então, a partir daí, ele batizou de flow este nome, este conceito. Estudou quais são as características. Depois de entrevistar centenas de pessoas em atividades diferentes, ele falou, olha, tem algumas características que são comuns às pessoas quando estão nesse estado. Quais são as características do flow? Vou contar para vocês agora. Algumas, né? Principais. Sensação de controle. Quando você está em flow, há uma sensação de controle, que eu tenho domínio sobre o que eu estou fazendo, né? Eu domino essa experiência, eu domino essa atividade, eu domino o desempenho, meu desempenho, né? Domino o meu corpo, domino a minha mente. Há uma sensação de controle. Eu digo sensação porque o controle não é total, né? Tem coisas que a gente não controla, aliás, muita coisa a gente não controla, né? Mas a sensação é que a gente está num domínio melhor do que a gente costuma ter no nosso dia a dia. O estado de concentração é um estado de concentração profunda. Profunda. Eu fico profundamente focado, profundamente concentrado. Minha mente não se distrai, né? Ela não se distrai com outros estímulos que não têm a ver com o que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, se a bailarina está dançando no palco ou o tenista está jogando na quadra, o público é uma distração.
para o meu desempenho. Então, a pessoa fica focada ali na dança, no jogo, na quadra, sem se distrair com o público, sem se distrair com nada ao redor. Não apenas a concentração no espaço, mas também no tempo. Eu fico focado no presente. Eu não penso no que eu vou fazer, pensando e depois, né? E nem me lembrando do que aconteceu antes ou de coisas do passado. Fico sempre sendo focado na minha experiência presente aqui e agora. Foco temporal no presente. O tempo para. O tempo para. O que seria isso? Eu não percebo o tempo passar. Não é que o tempo para cronologicamente, né? Mas a minha percepção do tempo desaparece. O tempo lógico, o tempo do relógio desaparece, né? E eu posso ficar horas achando que passou uma hora e na verdade passaram-se 3 ou 4 horas e eu nem percebi, né? Então, essa experiência. Por que que passa tão rápido? Porque é uma experiência gostosa, né? Ou seja, há uma motivação. E quando você está fazendo algo que você gosta, você nem percebe o tempo passar. Agora, quando você está fazendo algo que você não gosta, cada minuto no relógio dura uma eternidade, né? Então, existe uma motivação intrínseca no flow. O que significa motivação intrínseca? Eu estou fazendo algo que eu gosto, né? Isso me dá prazer e satisfação imediata. A motivação não é por causa de uma recompensa futura, né? Mas sim, a motivação é a própria atividade. Por exemplo, se você trabalha um mês por causa do salário, você não gosta do seu trabalho, né? Você não é motivado pelo prazer da atividade em si, mas o que te motiva é o salário no final do mês, essa motivação não é intrínseca, é extrínseca. A psicologia chama de extrínseca, né? Porque a motivação é a recompensa futura. Mas no caso do flow, não. A motivação não é a recompensa futura, é o prazer, a satisfação que a própria experiência é gerada de imediato. E a última característica é o alto desempenho. Você está no seu melhor, você está no estado de excelência e você consegue ter o melhor desempenho que você é capaz de ter naquele momento, né, no nível de habilidade que você tem. Então, qualquer habilidade que você tem, o máximo que você consegue dar é aquilo. Então, se você estiver em flow, você vai estar você no seu melhor fazendo aquela atividade. Né? Se você dança, você vai dançar o melhor que você consegue, dada a habilidade que você tem. Se você corre, velocidade, você vai conseguir correr o mais rápido que você é capaz de correr, né? Ou nadar, né? Então, você vai ter alto desempenho, alta performance. Deixa eu fazer uma pausazinha aqui. Isso. Então, olha só. Enquanto você pensa, né, eu gostaria que você refletisse sobre o que eu falei até este momento. Alta performance. O alto desempenho, apesar de ser uma das características do flow, praticamente podemos dizer assim que é a característica que mais as pessoas buscam nas atividades, né? Principalmente as atividades que o desempenho é avaliado ou que a pessoa busca alguma coisa. Então, por exemplo, nos esportes, de modo geral, o atleta busca o alto desempenho, né? A maioria busca, né? Claro que nem sempre, às vezes você faz um esporte, às vezes só porque você quer se divertir, né? Você quer fazer um exercício, né? Mas se você tem um interesse em melhorar a sua performance, né? Melhorar sua marca, melhorar sua velocidade, melhorar sua distância, melhorar sua força, então você vai buscar o alto desempenho. E aí, para isso, o estado de flow é extremamente importante, né? Agora, não é só nos esportes que se busca o alto desempenho. O alto desempenho também tem sido buscado muito no trabalho, na parte Wagner, orgânica. perdoe ele interromper só um pouquinho, você está um pouquinho desfocado, se você puder Ah, fazer. deixa Ok. eu ver aqui. Ah, agora sim. Opa, Desculpa, que bom que você me avisou aqui.
né? Tá vendo? Até a câmera precisa ter foco, né? Não é só a gente que precisa ter foco, a câmera precisa também estar focada. Ok, eu vou voltar aqui a compartilhar a tela novamente e falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios do flow, né? Quais são as consequências positivas do flow, né? Falei do alto desempenho, porque é algo que a gente almeja muito, mas tem outras consequências muito positivas, né, do estado do flow, de flow, tá? Então, primeira delas, felicidade e bem-estar, né? Na teoria e modelo da tríade da felicidade, que eu não tenho tempo de explicar aqui agora, mas tem um monte de vídeo meu, enfim, falando sobre isso, depois vocês dão uma fuçada. Até a minha palestra TED eu falo sobre a tríade da felicidade, né? Eu tenho 3 caminhos para a felicidade. Um deles chama-se vida engajada, que é o segundo caminho. E o segundo caminho da vida engajada é alcançar a felicidade através do flow, através de você viver uma vida rica em experiências de flow, em estados de flow, abundante nesse estado de flow, né? Então, o flow leva à felicidade e ao bem-estar. Flow também aumenta a nossa autoestima e a nossa autoconfiança, né? Quando você está em flow, a sua autoconfiança aumenta, a timidez desaparece, a insegurança desaparece, né? E você fica com autoconfiança elevada. Também é um estado de engajamento, é um estado de motivação, né? É por isso que na área organizacional as empresas têm investido muito em flow por causa do engajamento no trabalho, né? Para fazer os funcionários estarem engajados e motivados no trabalho. Criatividade e inovação. Csikszentmihalyi já estudou, descobriu o flow, na verdade, no seu doutorado, estudando pintores, né, no processo criativo, né, o fluxo criativo. Então, nas áreas de criatividade e inovação, o flow é extremamente importante. Tanto é que o Google, por exemplo, investiu muito dinheiro em treinamentos de flow para os seus funcionários, seus engenheiros, né? Outro benefício é o alto desempenho, que eu já falei para vocês, e a produtividade, no caso do trabalho, produtividade. E também um outro benefício aqui menos falado é o florescimento e a prosperidade. O flow também nos ajuda a florescer, ou seja, a desenvolver plenamente o nosso potencial próspera, né? Uma vida bem-sucedida, bem realizada, né? Bem equilibrada, harmônica. Então, esses seriam alguns dos principais benefícios do flow. Eu gosto de dividir isso numa tríade, acho que eu tenho algum problema com tríades ou com o número 3, eu gosto sempre de sintetizar tudo em 3 para mim, fica mais fácil de fazer sentido na minha cabeça, né? Então, eu coloquei aqui esses benefícios numa tríade do flow, estou chamando de tríade do flow. Então, o flow pode funcionar como 3 caminhos diferentes. Flow pode funcionar como um caminho para a felicidade, buscar alcançar a felicidade através do flow. Flow pode ser também um caminho para a excelência. Eu vou alcançar o alto desempenho, eu vou alcançar o sucesso, a produtividade, né, a excelência, através então do flow. E o outro caminho menos, que eu falei para vocês menos falar, mas é o que eu mais estou estudando agora, mais estou investindo agora, é flow como caminho para o florescimento, flow como caminho para o desenvolvimento pleno e para a gente alcançar a nossa saúde, a nossa evolução, né, a nossa prosperidade, né? Então seria isso, essa tríade aqui do flow, né? E quais são as aplicações? Onde o flow está sendo utilizado, onde ele está sendo aplicado, praticado, né? Diferentes aplicações são na área da saúde mental, pode ser usado em processos de terapia, processos terapêuticos, né? Tanto para tratar quanto para prevenir doenças mentais. Na área dos esportes, né? Os esportes é uma das áreas que mais se investiga o flow, se investe, se treina o flow.
A gamificação, uma área nova, né, onde desenvolvimento de jogos tem sido aplicada a teoria do flow. Nas organizações e no trabalho, né, então, na área do comportamento organizacional, né, tem se aplicado muito flow para gerar engajamento no trabalho, né, motivação, alta performance no trabalho, e também líderes, né, gestores de pessoas têm utilizado a teoria, conceito, modelos do flow para poder levar a sua equipe ao alto desempenho e também fazer uma gestão de pessoas baseada em talentos e habilidades. Na área da educação, na área da aprendizagem, na área escolar, né, a teoria do flow tem sido também utilizada para conseguir engajar as crianças nos estudos, né, e ter motivação para o estudo. Na área da criatividade, da inovação, o flow também tem sido estudado, já que ele abre a nossa mente para um estado mais criativo e inovador, né? E por fim, já está começando muita gente a investigar isso, o flow como um estado para ampliação da consciência e para o desenvolvimento da espiritualidade e da transcendência. Nos esportes, nas organizações, né, já citei aqui que tem sido bastante utilizado, mas é só para agora trazer alguns exemplos concretos. Exame de algum tempo atrás, saiu essa matéria de capa, O Segredo da Mente Produtiva, onde basicamente o artigo principal de capa falava, metade do artigo falava de flow, né? Porque o flow é o estado da mente ou do cérebro que leva ao alto desempenho. Citava também algumas empresas que têm investido em treinamentos de flow, né? E eu quero citar aqui para vocês um projeto científico, neurocientífico, chamado Flow Genoma, projeto Flow Genoma, né, que é um projeto de cientistas e neurocientistas e psicólogos para estudar e decodificar o que acontece no corpo e no cérebro enquanto a gente está em flow. Então, é estudada a bioquímica, os neurotransmissores, os hormônios, o cérebro, né, as áreas cerebrais, as ondas cerebrais e tudo isso. E eles começaram estudando atletas de esportes radicais, de esportes de alto risco, né, porque eles queriam entender a alta. O Google ficou muito interessado em dar esse treinamento de flow para os seus engenheiros, seus funcionários, e por isso contratou o pessoal do Flow Genoma, do projeto Flow Genoma, para ministrar esse treinamento, né? E eles falaram, olha, a gente precisa de um espaço de treinamento, a gente precisa de equipamentos, de uma estrutura, e como que não falta no Google é dinheiro, né? Eles que vale a pena o investimento, então eles criaram um espaço interno chamado Flow Dojo, bem grande, cheio de equipamentos, onde então seus funcionários e engenheiros tiveram treinamento de Flow. E é um espaço que eles podem exercitar ali diariamente. Algumas empresas, então, além do Google, né, Microsoft, Toyota, Patagonia, Edison, são empresas que fizeram treinamentos de Flow, né, aplicaram Flow nos seus modelos de negócio, de inovação, na liderança, na gestão de pessoas. E agora eu quero, essa é a parte, vamos dizer assim, clássica do Flow, que vem da psicologia positiva, e eu quero só dar uma palhinha aqui de algo que eu estou desenvolvendo, que eu estou trabalhando, que eu estou pesquisando, né, de forma mais independente, que é o lado oculto do Flow, e transcendendo a psicologia positiva e indo para outras áreas, tanto da psicologia quanto fora da psicologia. Então, eu percebi que o flow pode ser algo muito maior do que apenas um estado da mente. O flow pode ser um estado do seu ser em relação à vida, em relação ao universo. Estou chamando isso de fluxo da vida, ou life flow, né? O fluxo da vida. Então, não apenas a nossa mente, o nosso corpo fluem numa atividade, mas a nossa vida pode fluir, a nossa vida como um todo. Eu gosto de pensar na metáfora do rio, nas águas, né, que fluem,
numa certa direção da correnteza e que termina sempre ali no mar, né? O rio ele flui sempre em direção ao mar e ele sempre chega no mar. Então, se você quer chegar no mar, você tem que seguir o fluxo. Você tem que entrar no rio, entrar no fluxo do rio, seguir o fluxo do rio e você vai chegar então no grande mar. Agora imagina que você esteja nadando contra a correnteza. Ver descer o rio, você está subindo, né? Você vai ter que se esforçar muito para conseguir se locomover, porque você está contra a correnteza. Então você nada, 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 dá muita abraçada e não chega a lugar algum, né? Se cansa, fica exaurido, esgotado, não chega a lugar nenhum ou avança muito pouco. Agora, quando você está no fluxo da água, do rio, da correnteza, você, com poucas braçadas, você nada grandes distâncias e chega no seu objetivo, no seu destino, no seu alvo, sem se cansar muito, né? Mas não é porque você não se esforçou, não é porque você não trabalhou, você trabalhou para isso, você nadou, deu lá suas braçadas, né? Mas só como você estava no fluxo da vida, você chega rápido e sem se cansar tanto, né? E sem colocar tanta força, né? Mas é claro, você tem que ter a percepção adequada de estar indo no caminho certo, né? Então esse é o fluxo da vida, né? Essa é a metáfora que eu trago para a gente pensar. E aí para pensar nesse fluxo da vida, eu comecei aí, além da psicologia positiva, eu trouxe muito da psicologia junguiana, né? O Jung fala muito do conceito de sincronicidade, né? E para mim, a sincronicidade leva ao flow, no flow da vida, tá? Então, quando você... O que é a sincronicidade? São as coincidências significativas da vida. Aquela coincidência que parece ter sido ao acaso, mas na verdade não é acaso, existe uma relação de sentido, significado ou propósito, né? Quando você consegue perceber a sincronicidade, você entra no fluxo da sincronicidade, você entra no fluxo da vida e as coisas começam a dar certo na sua vida. E quando você entra no fluxo da vida, no flow da vida, isso gera mais sincronicidades, mais coincidências, pessoas certas aparecem, as oportunidades aparecem, as portas se abrem, né? Os recursos aparecem, e a gente se desenvolve. E aí eu descobri uma coisa pesquisando esse lado oculto do flow, já tem pesquisadores também pensando do mesmo jeito que eu pensei, né? Engraçado que eu inicialmente pensei nisso, comecei a pesquisar sem conhecer nenhum trabalho, sem ler nada. Depois descobri que tem pessoas também compartilhando o mesmo pensamento e que já existe o conceito de flow master, né? Ou traduzindo, mestre do fluxo. Flow master são as pessoas que aprenderam a fazer a sua vida fluir, aprenderam a perceber o fluxo, entrar no fluxo, seguir o fluxo, fazer a sua vida fluir e com isso ter felicidade, prosperidade, sucesso, né, abundância na vida, né? E também descobri que existem 8 chaves que abrem este processo de fluxo na sua vida, que eu vou ensinar então nesse treinamento. Essa é a parte nova, a parte inédita, a parte inovadora que eu estou colocando nesse treinamento e que vai além da psicologia positiva e que eu trago psicologia junguiana, trago neurociência, trago também física, né? E trago muito de filosofia oriental também, o taoísmo, o zen, né? O budismo, né? Filosofias de pensamentos da sabedoria ancestral oriental, milenar, que tem pensamentos em confluência com tudo isso. Então, é um curso que vai misturar física com neuropsicologia, com filosofia oriental, né? Então, vai ser um curso bem interessante. E, para fechar a minha parte, eu quero trazer aqui uma pequena prática, então, de 3 minutos, e passar a palavra para o professor Fábio, né? Falar de intuição, e aí no final da aula a gente vai falar do treinamento, vai convidar vocês, para quem tiver interesse em fazer o curso, vai ser bem-vindo, é claro, e também dar um bom desconto para vocês, né? Um cupom que tem um bom desconto para vocês. A meditação que eu quero propor aqui é o seguinte, inclusive vocês podem, se quiser, né?
podem fechar os olhos nesse momento e pensar num rio, imaginar um rio. Imagine um rio, as águas do rio, imagine a correnteza fluindo e perceba a direção do fluxo deste rio. E aí vai sentindo você na água, fluindo na mesma direção das águas do rio. Como é que é essa sensação de estar fluindo? E aí, de repente, você resolve fazer uma experiência. E você resolve, então, se virar contra a correnteza e nadar no sentido contrário. O rio está te levando para um sentido, mas você está nadando contra a correnteza. E talvez você perceba que você tem que colocar mais força, você tem que dar mais braçada, você tem que bater mais a perna. E se torna muito mais cansativo você conseguir se movimentar, você conseguir sair do lugar. E parece que você não consegue avançar por mais força que você coloque, parece que não rende. Você não avança ou avança muito pouco e gasta muita energia. Então, nesse momento, eu te convido a imaginar. Que momento da sua vida você se sentiu assim, nadando contra a correnteza? Que momento parecia que as coisas não estavam dando certo? Que você fazia muito esforço, mas não tinha resultado. E você não entendia o que estava acontecendo. Você não entendia o que você precisava fazer de diferente, ou onde você estava errando, ou o que estava faltando. Agora, você está lá no rio, então você vira e volta para a direção da correnteza. E aí você volta a fluir novamente em direção ao mar, seguindo o fluxo do rio. E como é que é agora essa sensação de estar fluindo? Parece que você pode relaxar, parece que você pode descansar um pouco. Você dá abraçadas e evolui e anda bastante, sua vida flui, você avança sem se cansar muito. E você vê o progresso. E eu te convido a pensar em que momentos da sua vida você se sentiu exatamente desse jeito. Que momentos a sua vida estava fluindo, tudo estava dando certo na sua vida, você estava se esforçando, mas você não sentia tanto, porque você estava entusiasmado, você estava motivado, você estava feliz, você estava engajado, absorvido, e as coisas davam certo, trazia resultado, seu esforço gerava resultado, seu esforço era produtivo, e você se sentia bem consigo mesmo. E parece que portas se abriam, oportunidades apareciam, as pessoas certas apareciam na sua vida. E parece que até a sorte estava do seu lado. Coincidências aconteciam e ajudavam você a ter o resultado que você queria. Que momento da sua vida você se sentiu assim? Que momento da sua vida, que fase da sua vida, que período você se sentiu fluindo no fluxo da vida? E tente refletir quais eram as características, as condições que ajudavam você a fluir na vida naquele momento.
E tente imaginar como você pode trazer esse fluxo da vida, naquele momento que tudo fluía, para o aqui e o agora, para o presente, para que a sua vida agora flua. Sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida financeira, sua saúde física, sua saúde mental, sua saúde espiritual, seu bem-estar emocional, sua vida conjugal, sua vida familiar. Isso. Muito bem. Então vamos com isso encerrando. E se você teve alguma intuição nesse momento, algum insight, guarde isso para você. Poderá ser bem útil na sua vida. Agora eu convido todos a voltarem. Muito bem. Então, espero que tenham gostado desta parte da aula sobre flow e esta meditação. Ó, Fábio, fui bem fiel aqui ao tempo, hein? Agora eu vou passar a palavra aqui, então, para o professor Fábio, do Instituto Neuropsi, que é um neuropsicólogo, aí, com mestrado e doutorado sobre intuição pela USP, é o maior pesquisador de intuição do Brasil, né? Então, Fábio, bem-vindo aí, boa noite. Boa noite, Helder. Boa noite, colegas. Muito bacana essa prática já inicial, né? Que já mostra um pouco aí da capacidade da gente entrar em contato com coisas mais profundas na gente, né? É como se o nosso próprio ser soubesse o melhor caminho, o melhor fluxo a tomar, né? Ainda que nem sempre a gente dê atenção a isso, né? Às vezes a gente teima, a gente quer as coisas do nosso próprio jeito, né? E nem sempre isso é o melhor. Então, acho que esse já é o primeiro link entre intuição e flow, né? Eu diria que a intuição está a serviço do flow. A intuição está nos mostrando, ela pode nos mostrar direções, ela pode nos mostrar aspectos que são bastante importantes para a nossa vida e que nem sempre a gente presta atenção porque a gente é influenciado por uma série de coisas, como a gente já vai pontuar um pouquinho mais, né? Mas então, fico muito feliz de estar fazendo essa parceria contigo novamente, Helder, né, com o Instituto Flow, através do nosso Instituto Neuropsi. E fico muito feliz aí com todos vocês que estão nos assistindo, né? E vamos começar então falando um pouquinho de intuição. O que será que é intuição? Deixa eu partilhar minha tela aqui com vocês. Eu creio que você precisa me autorizar a partilha, Helder. Dá uma olhadinha, por gentileza. Ah, é verdade. Desculpe. Então vamos lá. Fábio, Neuropsi. Veja se. Aham, perfeito. Pronto. Já está Certo? funcionando. Ok. Dá um feedbackzinho se está na tela, Helder, por gentileza. Tá jóia. Muito bem. A primeira questão que eu queria comentar é que a gente fica muito feliz, tanto eu quanto o Helder, que a gente está na segunda turma, uma coisa bastante atípica, em particular para o Helder, né, que costuma fazer as formações e depois, meio ano seguinte, ou, né, e a gente já está aí, não deu acho que nem 2 ou 3 meses aí do primeira turma, já estamos na segunda turma, isso a pedido, as pessoas curtiram, gostaram, então muito bacana a gente poder ter esse feedback direto das pessoas, né? E não gostaram porque as pessoas que fizeram o primeiro curso não estão nesse, mas elas pediram que nós fizéssemos para que as pessoas amigas delas viessem fazer o curso conosco, pudessem ter a oportunidade que tiveram. Né? Então, bem bacana essa perspectiva aí. Vamos lá, então. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Opa. Agora sim. Uhum. Muito bem, antes de falar de intuição, eu queria contextualizar
por que a intuição é importante, né? E eu queria trazer um pouquinho essa questão aí do futuro, presente, futuro, né? E dar todas as boas-vindas ao futuro. Nós estamos no futuro, né? Nesta tal de modernidade líquida, como nos diz o filósofo Zygmunt Bauman, né? Um mundo onde a volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade está presente demais. E nós temos dois conjuntos de elementos que fazem esse mundo, principalmente dois elementos que fazem esse mundo ser dessa forma. O primeiro deles é a quarta revolução industrial, né, que eu estou associando aqui a uma onda gigante, né? A inteligência artificial, todos já ouviram falar e todos já vivem dentro dela, eu diria assim. Se você usa redes sociais, você sabe que a inteligência artificial está ordenando esses dados, essa quantidade imensa de dados, né? Aliás, eu deixo já a dica para quem não assistiu ainda, o Dilema das Redes, no Netflix, né? Para a gente tomar um pouco de consciência do quão importante é esse processo das redes e da inteligência artificial a partir disso, né? Internet das coisas, a realidade virtual e aumentada, nano, bio e neurotecnologias que já estão e vão continuar cada vez mais nos fundindo com a tecnologia, né? Nós já estamos um pouco fundidos com estes brinquedos aqui, né? Bastante fundidos, de passagem, bastante dependentes deles, né? Mas isso é só o começo de um processo muito, muito maior, né? Sistemas inovadores de produção e armazenamento de energia, o que é muito bom, os drones fazendo de tudo um pouco, as impressoras 3D imprimindo tudo, físico ou biológico, tecidos humanos, órgãos humanos, no nível micro, no nível macro, casas, por exemplo, né? A computação cognitiva e quântica, a robótica, né? Daqui um pouco a gente vai ter essas máquinas cada vez mais presentes, né? E tudo isso é fascinante, mas também vai gerar problemas, né? O principal deles, entre tantos, é a questão, não sei se o principal, mas o que mais se destaca aos olhos são as milhões de vagas de trabalho que vão se perder. Já estão se perdendo, mas vão se perder cada vez mais, né? Então, essa quarta revolução industrial não está preocupada com o processo ecológico, social como um todo, global, e sim aumentar a produtividade e a rentabilidade das empresas, né? Isso, naturalmente, traz também consequências, não só isso, mas toda essa estrutura que eu citei, e citei de uma forma muito superficial, né? A questão da saúde mental, né? Também a própria saúde física, as relações humanas e a qualidade e o sentido de vida. Então, é complicado a gente se ver abraçado por uma estrutura imensa e que literalmente constrói a forma de perceber a realidade, induz comportamentos, cria necessidades, e isso faz toda a diferença na qualidade de vida. Se isso não fosse suficiente, nós temos aí, e todos nós estamos vivendo, a pandemia do Covid-19, né? Extremamente forte e que já ceifou aí centenas de milhares de vidas, né? Eu, inclusive, tive uma pessoa muito querida minha irmã, falecida em função do Covid-19. E a sobrevivência é um elemento talvez o mais importante que essa pandemia nos traz. Nós somos frágeis e podemos falecer em quantidade imensa, né, por uma coisa que a gente sequer enxerga. Então, a sobrevivência, e lembrando que o nosso cérebro está voltado ao processo da sobrevivência. Se tem um aspecto que é prioridade para o nosso cérebro, é sobreviver, né? Então, quando a sobrevivência está em risco, a gente fica em alerta, fica num estado mais de atenção não consciente, de uma atenção reativa para poder sobreviver, né? A pandemia também trouxe consequências terríveis para a economia, né? Milhares de pessoas desempregadas e milhares de empresas falidas, enfim, uma situação muito difícil, e a economia está ligada naturalmente à sobrevivência também. Trouxe algo muito forte também, que é a questão do controle. Nós temos uma certa ilusão de controle que é importante para que a gente sobreviva, mas de qualquer forma ela é só uma ilusão.
E durante esse processo pandêmico, essa ilusão vai por terra, né? A gente perde completamente a noção de que a gente consegue controlar alguma coisa. O Helder falava antes, né, da sensação do flow, e é bacana essa sensação, né? Mas na prática, a mais a fundo, a gente não consegue controlar as coisas. E tampouco agora a gente tem previsibilidade, né? E isso tudo está influenciando também a nossa saúde mental. Então, a pandemia com a quarta revolução industrial traz algo muito forte. E o continente para essa onda gigante, para esse tsunami da pandemia, é o nosso cérebro, é nós que vamos acolher e estamos acolhendo todos nós esse elemento, né? Então a gente fica num alerta contínuo, ligado para tentar resolver, para tentar se adaptar a essa situação. O cérebro é voltado a isso, né? E os efeitos tendem a ser nocivos, de forma imediata e de forma também a médio e longo prazo. Na nossa memória, nossa atenção, nosso sono, a saúde física e mental, a nossa emoção, a gente fica mais irritado. E o estresse pós-traumático, que são consequências aí já evidenciadas por pesquisas que estão avaliando já pessoas que ficaram nessas circunstâncias, né? E agora estão voltando, inclusive. Ou seja, a gente tem aí todo um efeito muito forte sobre o que a gente está vivendo nesse momento. Muito bem, e qual que é o papel da intuição nisso? A intuição pode nos ajudar? Quem arrisca um palpite aí? Quiserem anotar aí nos comentários, né? Depois a gente vai estar observando, né? Bom, a intuição, da perspectiva que eu venho trazer para vocês, a gente tem todo aí um arsenal de tecnologia externa, né? A gente tem também um arsenal de tecnologia interna. Então, a intuição é um olhar para dentro de nós mesmos. Essa tecnologia é quase que inexplorada, porque ela funciona de uma forma não consciente. Então, conscientemente, a gente usa pouco a nossa intuição, mas inconscientemente ela funciona muitíssimo. Aliás, nós somos todos muito, muito intuitivos, né? Então, seria explorar mais essa nossa mente não consciente. E isso está ligado à nossa realidade tanto mais básica, por exemplo, a questão da sobrevivência, como também mais elevada. Eu diria que a intuição tem a ver com uma grande sabedoria que todos nós temos, né? Aqui eu extrapolo um pouquinho a perspectiva científica num certo aspecto, mas por outro eu estou bem dentro da ciência também, que já vem explorando o funcionamento intuitivo através até de equipamentos para pôr em prática essa sabedoria deste nível de processamento que a gente tem, né? E a intuição está a serviço da nossa adaptação e sobrevivência. Então, sobrevivência é um aspecto importante agora, intuição tem a ver com sobrevivência, intuição tem a ver com resolver, trazer possibilidades, soluções para as dificuldades que a gente vive. E também, eu diria, de um desenvolvimento integral, ela linka também com espiritualidade, né? E ela é desencadeada pela necessidade. Existe um modelo muito bacana chamado PMR, que é a resposta instrumental mediada por psi. Aqui a gente já está num tipo específico de intuição, que eu vou falar daqui um pouquinho, que diz que quando a gente tem uma necessidade, a intuição ou essas experiências intuitivas entram em ação. Então, vejam, a gente está passando por uma grande dificuldade e a intuição, tanto quanto o flow, podem ser extremamente úteis para a gente. Algumas funções mais básicas, né? A experiência, a gente vai aprendendo coisas e a gente se torna mais intuitivo, a gente faz com mais velocidade e com menos consciência, por exemplo, no esporte ou no xadrez, enfim, qualquer coisa que a gente faça, a experiência nos dá mais uma expertise prática, e a gente não consegue fazer aquilo de uma forma consciente, devagar, a gente já usa um processo intuitivo, que é bom. Na criação, a gente tem a questão aí da inovação junto com isso, mas criatividade é algo essencial para a sobrevivência, né? Ainda mais nesses momentos que vivemos e com este futuro chegando. Previsão, a gente pode antever experiências de futuro. Resolução de problemas e conflitos, orientação pessoal e profissional, muito usada nas organizações, diga-se de passagem, e também espiritual. Aqui a gente faz um link também com experiências que transcendem um pouco esse aspecto mais pragmático da nossa vida, né? Então, são papéis e como a intuição pode nos ajudar. Muito bem, mas o que é intuição, afinal de contas, né? Estou falando que ela pode nos ajudar, mas o que é? Uma palavra importante que a gente tem que ter e básica quando a gente fala de intuição é que é um processo não consciente. Então, o input da intuição, ou a entrada de dados, de coisas que a gente vai usar depois, ela é não consciente, a gente não se dá conta. Hoje você pode estar aprendendo alguma coisa sem perceber muito bem o que está acontecendo e usar isso daqui uma semana, né? De repente resolver um problema a partir de uma coisa que você
percebeu hoje de uma forma não consciente. A gente chama isso de cognição implícita, que envolve a percepção não consciente, a memória não consciente e o aprendizado não consciente. De fato, a maior parte das coisas que a gente vive, e em termos de aprendizagem, né, de percepção, elas são não conscientes. Isso é uma coisa básica e que a gente aprende quando estuda intuição. É bom também nesse sentido, né? Isso tem a ver com o passado, mas também com o presente. E qual seria a saída, o resultado desse processo intuitivo? De uma forma básica, a intuição serve para nos dar uma emoção, um sentimento, que é a base de um julgamento e que vai levar a uma tomada de decisão. Então, a intuição é a forma mais básica da gente fazer julgamento e tomada de decisão. Não é a forma racional e lógica, até porque a intuição é mais econômica. A gente usa muito mais esse recurso, esse sistema, do que o processo racional e lógico. Mas há outras questões também como resultado. A gente pode ter ideias, compreensão inesperadas, que pode nos ajudar a resolver problemas ou até mesmo a inovar, criar circunstâncias, o que é bastante importante no momento que a gente vive, né? E a gente pode também fazer ações. Então, eu estou, de repente, dirigindo e eu decido fazer um caminho diferente e faço, simplesmente dobro. Alguma coisa aconteceu comigo e eu fiz, né? E depois eu observo que aquela ação que eu fiz de repente salvou a minha vida. Existem muitos casos, principalmente ligado aí à questão do trânsito, e o trânsito é algo bem importante, porque ceifa milhares, milhões de vidas, né? 1,35 milhões de vidas são ceifadas todos os anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, um exemplo simples que eu dou para você. Preste atenção. Se você dirige bastante, preste atenção na sua intuição, por razões bem óbvias. Óbvio, serve para outras coisas também, né? E tudo isso sem um pensamento racional, consciente ou deliberativo, sem que a gente tenha essa noção do que está acontecendo. Então, a característica principal da intuição é que ela funciona por debaixo do nosso nível de limiar de consciência. Então, ela funciona de uma forma sem controle, usualmente, mas ela poderia ser utilizada de forma consciente e voluntária. Nós teríamos essa disponibilidade? Ou seja, seria possível treinar a intuição? Duas dicas que eu deixo bem simples é estados modificados de consciência e criatividade. Criatividade é exacerbada ou é estimulada quando a gente entra em flow, e flow, o estado da criatividade, as práticas criativas nos ajudam a ter experiências também intuitivas. E estados modificados de consciência diz respeito à questão da meditação, do relaxamento. O próprio flow parece ser, e muitas vezes é, de fato, um estado modificado de consciência, né? E várias coisas que a gente pode fazer, práticas criativas também, pode colocar em estados modificados de consciência, né? Uma oração. Essas questões nos ajudam a ser mais intuitivos. Então, são duas sugestões bem básicas, né? Tipos de intuição. Aqui é um aspecto bastante importante. Ok, deixa eu acompanhar o nosso horário aqui, estamos na reta. A intuição mais convencional é aquela cognitivo-afetiva ou experiencial, né? Que são as coisas que a gente aprende, que a gente vive no passado e também no presente, e que a gente usa, então, esses recursos de forma não consciente. Nós estamos sempre processando coisas de forma não consciente, resolvendo coisas de forma não consciente e agindo de forma não consciente, de forma intuitiva. Isso é muito bacana e muito útil para a nossa vida, né? Mas nós temos um outro tipo de intuição, que é meu foco principal de estudo, né, ao longo de mais de 30 anos, quase 30 anos, na verdade, que é a intuição anômala ou não local, ou intuição psi, né? Que tem a ver com o passado, com o presente, mas também com o futuro. A gente está falando aqui de experiências como telepatia, clarividência, pré-cognição, ação da mente sobre sistemas físicos, biológicos, e não sei se vocês sabem, né, cerca de 85% de uma amostra de quase 1.000 pessoas feitas aqui da Universidade de São Paulo, onde eu faço parte também de um grupo de pesquisa, o nosso instituto e a Universidade do Extremo Sul catarinense, nosso colega Jefferson Reiko, né, 85% dessas pessoas relatam ter tido ao menos um tipo dessas experiências. Então, essas experiências são muito comuns, muito mais comuns do que a gente imagina. E elas influenciam a tomada de decisão das pessoas, a resolução de problemas, ela influencia a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, nós somos intuitivos, usamos intuição, mas nem sempre a gente se dá conta e consegue usar isso de uma forma mais voluntária, consciente.
Eu falei aí já da percepção extrasensorial, telepatia, clarividência, pré-cognição, né? Não creio que sejam nomes muito diferentes da percepção que vocês tenham deles, vamos dizer assim, né? Ação da mente sobre o mundo físico e biológico, né? As curas anômalas, por exemplo, uma pessoa tenta enviar sua intenção de cura para uma outra pessoa, numa clínica, por exemplo. Nós fizemos uma pesquisa com pacientes autistas, numa clínica em Joinville, por exemplo, e com curadores, pessoas que se relatam curadores em vários lugares do Brasil e também do mundo. Então, são áreas de pesquisa fantástica e que existe base para te dizer que alguma coisa está funcionando, está acontecendo de fato, não além da nossa, para além da nossa suposição que sejam esses fenômenos, de fato, parecem existirem fenômenos, né? Uma coisa interessante, que praticamente todos esses fenômenos acontecem muito mais no corpo, na nossa fisiologia, na nossa neurofisiologia, do que na nossa cognição, né? O efeito pressentimento é um desses casos, né? Onde a gente tem uma sensação do corpo, não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, tem uma sensação no corpo e alguma coisa relevante acontece, seja positiva ou negativa. Esse foi o trabalho do meu doutorado, diga-se passagem, né? Utilidade. Muito, a intuição é utilizada nas áreas de risco, profissionais da vida, por exemplo, os bombeiros, né, os policiais, enfim, pessoas que lidam com essa questão de risco, utilizam, há pesquisas muito interessantes nessa área, inclusive bombeiros nos Estados Unidos são treinados a desenvolver e utilizarem as suas intuições, porque isso podem salvar as vidas, não só deles, mas de outras pessoas. Estou na reta final dos meus 5 minutinhos aqui, vamos lá, né? Saúde física e mental, médicos, enfermeiros, psicólogos usam também de intuição. As enfermeiras, principalmente, há muitas pesquisas com enfermeiras. Aliás, a enfermagem é uma das áreas que mais se desenvolvem pesquisas em coisas alternativas, né? De quanto elas acabam salvando vidas utilizando as suas intuições. Os psicólogos e psicólogas usam muito também, né? E um percentual bem alto no levantamento que fizemos, com quase 200 psicólogos e psicólogas, relataram ter experiências dessas que eu citei antes, e também os seus clientes trazerem essas experiências. Isso também influencia a sua forma de funcionar. Intuição está muito ligada às experiências religiosas, espirituais e místicas. E, aliás, está muito citada dentro das tradições, da literatura das tradições religiosas, das tradições, na verdade, da humanidade, né? Religiões, tradições de sabedoria da humanidade. A gente vai encontrar no cristianismo, no budismo, no hinduísmo, né? Esses fenômenos intuitivos acontecendo e como um produto de um desenvolvimento espiritual, né? Então, bastante interessante observar isso. E a intuição também traz alguns riscos aqui, uma coisa bacana, o lado perigoso da intuição, eu vou dizer assim, né? Que são os nossos vieses. E aqui é uma área muito bacana, quem vai estudar a intuição, quem vai explorar a sua própria intuição, compreender os múltiplos vieses. Existem dezenas e dezenas de vieses, livros inteiros, enormes livros escritos sobre essa questão dos vieses. Eu vou citar apenas um, que é a expectativa que auto se confirmam, expectativas que auto se confirmam. Se eu espero que alguma coisa aconteça, eu tendo a enxergar aquilo daquele jeito. Eu vou enviesar os dados, vou deixar de ver algumas coisas, deixar de dar valor para algumas coisas, e vou dizer, olha, realmente aconteceu como eu esperava, né? Ou seja, esse é um dos vieses mais fortes e mais perigosos, existem muitos. Então, estudar a intuição também tem a ver com isso. Mas, voltando para os aspectos mais positivos, liderança, a intuição é extremamente importante e valorizada nos altos escalões, em particular nos CEOs, nos executivos de grandes empresas. Para você galgar alguns cargos, você tem que desenvolver intuição. E quanto mais intuitivas são, quanto mais elevada a pessoa está no seu grau de hierarquia, mais intuição ela usa em relação às pessoas que estão abaixo dela nesse grau de hierarquia de liderança, né? E aí, naturalmente, a questão da inovação e empreendedorismo é bastante conhecido, o uso da intuição, várias pessoas têm falado, vivido, criado coisas fantásticas. A pessoa que tem o perfil intuitivo, existem perfis, né? Ela tende a observar melhor, a perceber as oportunidades onde outras pessoas que não usam da intuição não percebem. Então, é um elemento bastante importante. E aqui eu trago rapidamente dados ligados à utilidade nas organizações. Tem sido feito vários levantamentos, esse é um levantamento internacional com mais de 9 países, eu não vou citar exatamente, mas 54% das pessoas relatam que usam tanto a intuição quanto o raciocínio. E 7,5% usam mais a intuição do que a razão. E 39% fazem o contrário. As principais áreas ligadas ali, inovação, criação de estratégias, tomada de decisão,
resolução de problemas, e aí vai uma série e ao final ali vantagem competitiva. Então, intuição nas organizações é algo que combina muito com liderança, né? E agora eu quero fazer então, deixa eu ver como é que está o tempo. Opa, tá bem certinho, deixa eu fazer o stop aqui. Fazer uma prática com vocês. Opa. Muito bem. Eu imagino que vocês devam ter muitas dessas experiências que eu falei também. Vocês podem relatar ali embaixo, né? 85% significa que a cada 10 pessoas que estão nos assistindo, no mínimo 8 tiveram alguma dessas experiências, né? E já deve ter bastante intuição e utilizar a sua intuição também, né? Eu queria, então, fazer uma prática de precognição, né? Eu tenho aqui dentro envelopes lacrados, ou quase lacrados, estão bem escondidinhos, né? Em particular, aqui eu tenho 4 fotografias. E aqui eu tenho 4 envelopes. Poderia a mente de vocês saber o que tem dentro de um destes envelopes? Muito bem. Eu vou, então, pegar um desses envelopes ao acaso. Assim. E vou pedir que você faça um desenho. Se você tiver material de artes, ótimo. Se você não tiver material de artes, tudo bem, né? Mas você pega um material e faz um desenho, bem simples. E uma coisa importante, já é uma dica de intuição, né? Não queira raciocinar a experiência que você vai ter. Se você tender a fazer isso, você vai errar. Essa é uma dica de erro. Se você quer errar, tenta deduzir, tenta, né? Ao contrário, se você quer aumentar a tua chance de acerto, né? Você simplesmente se torna receptivo a imagens, a formas, a cores, a sensações, e registra isso. Se vier uma cor para você, usa essa cor. Se vier uma forma, põe a forma. Mas não daquela forma cria alguma coisa associativamente, ou seja, se você fizer um risco, você pode associar outra coisa. Se você fizer isso, você vai errar, né? Ou seja, seja receptivo daquilo que vem de forma bruta. Até porque antes que seja aberto esse envelope, você não vai saber qualquer coisa que você ponha aí está certo ou está errado. Então, aceite. Simplesmente aceite. Vamos lá? Faça o seu desenho, que daqui 1 minuto a gente vai fazer o processo de abertura deste brinquedo aqui. Na verdade, a gente vai fazer um pouquinho diferente, mas é praticamente isso, ok? 1 minuto para você colocar no papel as suas sensações e testar de uma forma bacana a sua intuição. É possível, através da intuição, saber o que tem aqui dentro? Eu posso afirmar com dados de pesquisa que sim. Então, explore isso agora. Muito bem. Essa é uma prática que a gente vem fazendo ao longo de mais de 20 anos. É uma prática utilizada para treinamento de intuição, né? E ela mostra um processo bem simples de tomada de decisão intuitiva. Muito bem, você fez o seu desenho, né? Eu espero que você tenha feito. Agora eu vou lhe mostrar 4 imagens, uma das quais é
esta que está aqui, que eu não sei, porque eu peguei ela aleatoriamente, né? Então, o que você vai fazer agora é observar cada uma delas e correlacionar com o seu desenho. E você vai escolher na verdade, duas dessas imagens para colocar em primeiro e segundo lugar. Aquela que em primeiro lugar você coloca é a que você acha que tem mais a ver com o seu desenho, com a sua imagem, e em segundo lugar, o que fica em segundo, né, segunda opção, digamos assim, que você possa ter, ok? Agora, importante, essas imagens vão evocar emoção em você. Você vai gostar um pouco de uma, vai gostar um pouco da outra, né? Você pode ter uma preferência por uma das imagens, e a gente está falando de emoção, não de intuição, ok? Então, observe que você gosta mais dessas imagens antes de utilizar e se gostar ou não gostar para fazer a sua decisão. Se você seguir isso, você está seguindo a sua emoção e não a sua intuição, ok? Vamos lá, então. Primeira imagem, vamos ver se eu consigo focar aqui para vocês. É um sapinho prestes a comer algum inseto, acho que é uma mosca, alguma coisa que seja. Ele está pulando e está indo lá pegar esse inseto, ok? Veja se o seu desenho tem a ver com isto. Segunda imagem é uma espécie de um brasão, ok? Como se fosse um sol colorido. Veja que correlações que você faz com a sua prática. Terceira imagem é uma fotografia de Machu Picchu. Montanhas, as ruínas. Veja se isso tem a ver com a sua prática, com a sua experiência. E a última, umas fofurinhas. São bebezinhos deitados com as suas fraldinhas. Alguns estão em pé também. Bebezinhos fofuras. Ok. Muito bem. Então, escolha duas, e principalmente, vamos ver aquele esquema se funciona. Oh. Funcionou? Mais ou menos. Escolha duas, uma em primeiro lugar e a outra em segundo lugar. Aqui você a tua preferência em relação ao teu desenho, ok? Ou seja, aquela que você mais percebe que tem a ver com o desenho, e em segundo lugar, a que você mais percebe que tem a ver com o desenho. Faça isso o seu julgamento, né? Você pode colocar ali no chat também a que você escolheu, e a gente vai estar revelando uma fração de segundos. Será que você usou da sua intuição? Por que é importante saber uma coisa que está oculta no envelope? Poxa, o que isso tem a ver com a minha vida, né? A questão é, se você consegue saber o que está oculto no envelope, você consegue saber outras coisas que são importantes para a sua vida e decidir a partir delas. Porque, veja, não é apenas sentir, você tem que fazer uma decisão após, você tem que processar, e essa decisão envolve o processamento cognitivo racional. Então, a intuição é uma parte da tomada de decisão, mas você pode usar isso de uma forma mais consciente, se você conseguir perceber o processo, ok? Muito bem. Estou vendo ali... 3 e 4, vocês estão colocando pelo número. Bacana. Pelo número, não vou lembrar mais a ordem que eu coloquei. Ah, foi o bichinho, ok. Legal. Eu estou olhando para o lado, porque eu estou com um televisor aqui do lado. Ok? Muito bem, vamos lá. Uma coisa importante agora. A gente vai revelar e você vai descobrir se você acertou ou se você errou, né? Quem trabalha com intuição, quem quer desenvolver a sua intuição, tem que aprender a errar. A gente não acerta só com a intuição erra e acerta. Apesar disso, ela é vantajosa. Se ela não fosse, ela já teria sumido da face da Terra, né? Nada que seja vantajoso à nossa sobrevivência permanece, ela vai morrendo, porque é uma questão óbvia, né? Se usa e faz bem para a sobrevivência, segue o baile. Se usa e não faz bem, a gente não consegue manter, porque aí não passa o gene adiante e fica, né? Então, eu vou mostrar. Se você acertar, bacana. Se você errar, observe como que foi a tua experiência. O aprendizado, a intuição está muito mais em observar o processo, como que a gente vive, que sensação, foi uma ideia, foi uma imagem, foi uma cor, do que observar só o resultado. Quem só quer acertar não vai desenvolver intuição, vai desenvolver frustração, que é outra coisa importante também. Vamos lá, então. A imagem que foi selecionada foi o sapinho. Muito bem. Opa.
que eu tenho a impressão que foi a primeira, né? Minha memória de curto prazo está sobrecarregada. Muito bem, você acertou, você não acertou? Como que foi o seu processo? Registre ali que a gente quer saber como é que foi a tua experiência. Essa é uma prática simples que a gente utiliza em grupos de treinamento de intuição. Temos feito pesquisa com isso, com resultados muito, muito bacanas. A gente tem que focar no processo. Muito bem, Helder. A minha parte, então, deu para dar um geralzão aí sobre a intuição, a utilidade da intuição, né? Ela é muito bacana na vida da gente, em vários sentidos, para orientar, para resolver. E ela tem muito a ver com o flow. Quando a gente consegue ter um objetivo intuitivo em mente, a gente se engaja e entra em flow para conquistar. Porque só ter intuição também não resolve nada. Você tem que ter intuição e pôr ela em prática. Às vezes a intuição te coloca numa situação difícil que você tem que enfrentar, tem que crescer, né? Helder, bom, de volta contigo. Aqui tá os meus contatos, Instagram, @eldercamei, Fábio, @ineuropsi. É o site meu flowpsicologiapositiva.com, onde está também mais informações lá do curso. Estou deixando aqui com vocês o meu WhatsApp profissional, né? 11 9 40 50 21 23, para quem precisa tiver alguma dúvida pessoal. Mas também tem o grupo lá, Positive Vibe, no Telegram, né? Enfim, e pode também mandar mensagem no Instagram, direct, ou seja, procure aí por qualquer uma das vias que vocês nos encontrarão e a gente estará disponível para tirar dúvidas, né, de todos vocês, tá bom? Todos são muito bem-vindos no curso, muito bem-vindos no treinamento, né? Você quer falar palavrinhas finais aí, Fábio? Quero sim. Opa, deixa eu... Opa. Aqui. Então, reforço as suas palavras, todos serão muito bem-vindos, bem-vindas, né? Normalmente as mulheres mais participam desses cursos, o que é uma pena, porque os homens também têm intuição, né? Ainda que nas nossas pesquisas, no meu trabalho de doutorado, por exemplo, que a gente testou o efeito pressentimento, né? Uma reação do corpo antes de alguma coisa forte acontecer, as mulheres foram 2 vezes melhor que os homens. Não é um acaso que isso está na literatura também, né? E eu queria falar de uma prática que eu não comentei, eu ia comentar, acabei não lembrando, que é uma prática Gansfield, uma técnica de privação dos sentidos sensoriais. São meias bolinhas de ping-pong sobre os olhos, fones de ouvido, um chiado branco, e aí, durante esse estado, a gente entra numa espécie de uma alucinação acordado, vem sensações no corpo, imagens, uma série de coisas malucas, assim, muito bacanas. E durante esse período, uma pessoa vai estar assistindo um vídeo e tentando, entre aspas, transmitir aquela informação para a gente que vai estar vivendo essa experiência. Essa prática a gente vai fazer também no curso, que é uma prática que a gente desenvolveu, uma pesquisa que nós desenvolvemos com o patrocínio da Fundação Bial de Portugal, um trabalho muito bacana, né? Então, todos serão muito bem-vindos ao curso, tenho certeza que não vão se arrepender, mas vão se surpreender. Muito obrigado a todos, gratidão. Espero que vocês tenham aí um ótimo final de semana, né? E se a gente se reencontrar no início de outubro para o nosso treinamento, vai ser maravilhoso, serão todos bem-vindos. Quem não tiver também será bem-vindo no futuro ou nas nossas redes sociais para a gente manter contato. Tá? Um ótimo fim de semana, uma boa noite a todos e que a vida de vocês possa fluir, florescer, cheio de alegria, felicidade, sucesso e saúde para todos. Tá? Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Muita intuição e muito flow. E valorize a intuição, hein? Não é coisa da minha cabeça, não. É coisa séria. Intuição pode salvar vidas, pode gerar muita coisa legal. Então, prestem atenção na intuição de vocês, ok? E a gente se vê por aí. Se não for no curso, de alguma forma a gente está junto. Todos juntos. Um abraço com muito carinho, muita gratidão.